A Canaã celestial. Fala comigo. A Canaã celestial. A Canaã celestial. A Canaã celestial é o céu. É sobre ele que eu estou falando com vocês. Mas coloquei esse nome porque quero usar a Canaã deste mundo, na época de Moisés, de Josué, para fazer um paralelo. Porque o Velho Testamento aponta tudo para Cristo, o crucificado. O Velho Testamento atesta tudo que o Senhor fez e falou. É maravilhoso. Nós temos que entender o Velho Testamento à luz da cruz de Cristo. Tá bom? Por isso que eu estou usando isso daí. Filipenses 3:20 fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos: a nossa pátria está no céu. Tá? A Canaã celestial, ali no céu, tá bom? O escritor de Hebreus usa o termo em Hebreus 11:16, a pátria superior, tá bom? Em João 14, o Senhor Jesus fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, tudo referindo-se ao céu. E nós estamos pregando ao céu porque lá é a nossa casa. Em breve nós estaremos lá. Essa igreja é uma igreja que tem convicção da salvação eterna. Nós somos uma caravana conduzida pelo Senhor Jesus e chegaremos na casa do Pai. Amém? O apóstolo Paulo, para a igreja da Galácia, refere-se a Jerusalém lá de cima. É maravilhoso. Não é daqui, mas lá de cima. E quando nós chegamos em Apocalipse, o apóstolo João, lá no capítulo 21, fala sobre o novo céu, a cidade santa, ou a nova Jerusalém. Tudo referindo-se ao céu. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Amém? Amém. E quem é que vai te levar para lá? O pastor Mário. De jeito nenhum, mas nem no sonho. É somente o Senhor Jesus Cristo. Não, eu brinco assim porque tem muito crente que acha que o pastor dele que vai levar ele para o céu. Hã? Nós estamos juntos, nós vamos juntos. Seguindo o Senhor Jesus. Está mostrando o caminho. É isso. O Senhor Jesus, em Mateus, prometeu ao povo de Israel que daria a terra de Canaã no Velho Testamento, sim ou não? Jesus? Sim. O Senhor prometeu? O Senhor prometeu. Sim, claro. Está na Bíblia, Velho Testamento. Sim? Sim? Sim, sim. Mesmo o povo tendo sido desobediente e rebelde, ele fez o povo entrar na terra de Canaã. Sim ou não? Sim. Ele é fiel, ele promete e cumpre, José. Eu amo o Senhor Jesus, porque eu nunca vi ele falhar, nunca vi Jesus enganar, nunca vi Jesus deixar a mão. O Senhor promete a Canaã celestial para a igreja, sim ou não? Sim, sim, sim. É tão claro no Evangelho. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não terei que ir. Vou cair para vós outros, para que onde eu estejais vós também. João 17, depois ele fala sobre isso. Jesus quer nos levar, tá bom? Nós vamos ver outros versículos, não vamos citando tudo aqui, porque está em ordem aqui, tá bom? Agora, o que nós precisamos entender? Que Deus tem o seu método para levar o seu povo para lá. Riqueza, Deus falou assim: vocês vão sair do Egito e vão correndo, cada um pega seu lugar na terra de Canaã, fique à vontade, pode ir. Não. Deus tem o seu método. Ele usou quem para libertar o povo do Egito? Moisés. Moisés é uma espécie, um tipo de Cristo. Cristo nos liberta deste mundo perverso. Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Cristo é o libertador, como Moisés também foi o libertador do povo de Israel lá no Egito. Deus tem o seu método, e a igreja tem que entender o método do Senhor Jesus Cristo. Deus usou Moisés para tirar o seu povo do Egito e usou Josué para fazer entrar na terra de Canaã. Sim ou não? Sim, sim. Tá? Deus tem o seu método para fazer a igreja entrar na Canaã celestial.
E ele se chama Jesus Cristo, o crucificado. Tá bom? Josué Moisés conduziu o povo pelo deserto, mas Josué fez entrar na terra de Canaã. Quem está nos conduzindo é o Senhor Jesus. Hebreus 2:10 fala: porque convinha que aquele por cuja causa, porque todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Jesus é uma figura de Moisés conduzindo-nos para a glória. Ele é uma figura de Josué que nos fará entrar na Canaã celestial. Josué no hebraico, Jesus no grego, é o mesmo nome, tá? E significa Jeová é a salvação. Tá? Esse é o método do Senhor. Lá no Velho Testamento, Moisés existiu, Josué existiu, para ele ser um modelo, exemplo de que Cristo é o libertador e o salvador. Tá bom? Tudo bem? Claro? Vamos continuar aqui. Eu estava dizendo agora há pouco que eu gosto demais de ver o Velho Testamento sempre apontando para Jesus Cristo e este crucificado. Lá, antes de entrar na terra de Canaã, o que o povo precisou fazer? Eles saíram do Egito, estavam na boca da terra de Canaã, eles estavam aguardando ali para entrar, e antes de entrar, o que eles tiveram que fazer? Eu estou falando que existe um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Antes de eles entrarem, eles tiveram que passar pelo rio Jordão. Não tinha outro caminho. Eles tinham que passar. O rio, biblicamente falando, aponta, sabe para quê? Para a morte. Se você ler o livro O Peregrino, por exemplo, de John Bunyan, no finalzinho, Peregrino, antes de ir, ele já estava vendo os portões celestiais, mas antes de ir para o céu, ele tinha que passar por um mar profundo e novo. É lindo a descrição e a visão que John Bunyan teve na prisão, do chegar à morte para passar do outro lado do rio da morte para a mansão celestial. Então, rio, biblicamente falando, é a passagem pela morte. Antes de entrar na Canaã celestial, eles tiveram que passar pela morte, pelo batismo do rio Jordão. Antes de nós entrarmos na Canaã celestial, nós temos que passar pelo batismo na morte em Cristo, naquela cruz. Dá para entender o paralelo que Deus faz? Sim? Ok? Podemos continuar? Ok. Por que tem tantos paralelos? Ali. Um dos paralelos que a Bíblia do Velho Testamento e do Novo Testamento fala é sobre o número 3. Sabia? Josué 1:11. Eles estavam parados diante do rio Jordão que transbordava, e Josué falou assim, em Josué 1:11: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, 3 dias, passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuir. Quantos dias? 3 dias. 3 dias. Repete um monte de vezes. Claudião, 3 dias. Repete um monte de vezes na Bíblia. Né? Vocês não precisam abrir, mas Oséias 6:2 fala: depois de 2 dias vos revigorará
ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Ao terceiro dia ele vai nos levantar e viveremos diante dele. Olha lá no Velho Testamento, hein? 3 dias. Em Mateus 12:40, Jesus falou assim: como esteve Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É incrível. Lá eles estavam há 3 dias. E Jesus fala tanto. Olha, nós não vamos ler porque não dá tempo aqui, mas tem esse estudo, depois você pode ler na sua casa, tá? Por exemplo, Lucas 24:21, Lucas 24:46, Mateus 20:19, Mateus 27:63, Lucas 9:22, todos falando dos 3 dias. 3 dias. Eu só quero ler 1 Coríntios 15:4. 1 Coríntios 15:4. E que foi sepultado, falando de Jesus, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Senhor Jesus precisou passar pelo rio da morte no Calvário e ficou 3 dias sepultado. Sexta, sábado, a madrugada de domingo, só no domingo de manhã ele foi ressuscitado ao terceiro dia. A arca representava quem? Jesus. Era a presença do Senhor no meio do povo. A arca passou o Rio Jordão, sim ou não? Você comprova isso? Tem versículo bíblico? Tem, né? O versículo que fala que a arca passou pelo Rio Jordão? Tem? Tem? Tem sim. Eita! Tem sim. Josué capítulo 3, versículo 11, irmão Devaneiro. Josué 3:11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. O Senhor Jesus passou pelo rio da morte? Sim. Não só aqui, mas lá no Calvário também. Jesus é nosso modelo, meus irmãos. Antes dele ser glorificado, ele passou pelo rio da morte lá no Monte do Calvário. Você está entendendo? Dá para entender? Assim ou não? Todos nós necessitamos passar pela cruz para podermos entrar na Canaã celestial. A cruz é uma espécie de um rio Jordão. É tão importante crermos nesta obra da cruz, onde Cristo nos atraiu, nos incluiu em sua morte e ressurreição. É tudo Bíblia, gente. Eu sei que muitos evangélicos nunca ouviram essas verdades. Eu passei décadas nas igrejas sem ouvir essa verdade, mas foi essa verdade que mudou a minha vida. Por isso não cesso de pregar a mensagem da cruz. George Miller, Valtinho, foi um grande homem. Ele cuidou de muitas crianças no orfanato na Inglaterra. E um dia perguntaram: qual é o segredo do seu ministério? E esse homem falou: meu segredo foi porque um dia eu, George Miller, morri para este mundo, por pecado e para mim mesmo. A resposta deste homem foi a sua morte juntamente com Cristo naquela cruz. E então eu me identifico com esse homem. Não sou nada, mas eu posso afirmar, Kelly, que o divisor de águas na minha vida, no meu ministério, foi a cruz de Cristo. A certeza
que eu prego, Josi, sobre a minha ida para o céu, só se tornou concreto, real, vivo, verdadeiro, após a cruz. Antes da cruz eu não pregava sobre o céu, porque eu não tinha certeza da salvação. Era pastor há décadas. Hoje eu tenho. Romanos 6 fala que nós somos batizados, Romanos 6,3, na morte de Cristo. Romanos 4 fala que nós somos sepultados com Ele. E seguindo o texto fala que nós somos ressuscitados com Ele. Esta é a verdade do Evangelho, é o centro do Evangelho. É isso que você tem que entender, que não foi somente Cristo, mas Cristo esteve ali para nos unir a Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição. Este é o Evangelho, meus irmãos. O Senhor sabia que nós precisávamos morrer antes de entrar na Canaã celestial. Por isso Ele tomou a cruz por nós. Por isso Ele nos levou naquela cruz. É maravilhoso. Ele mergulhou nas águas da morte do Calvário. Oh, bendito Salvador, maravilhoso Senhor. Quero terminar mostrando a vida do Senhor Jesus e a vida do apóstolo Paulo relacionado à cruz. Jesus é o maior modelo para o cristão. E Paulo é um dos maiores servos de Cristo. Hoje estou colocando o modelo deles. Jesus Cristo, antes mesmo de vir a este mundo, ele sabia o que era a cruz. A cruz foi levantada antes da fundação do mundo, muito antes de ele vir a este mundo. Por quê? Porque lá na cruz, lá no céu, Jesus, todo glorioso, a Bíblia fala em Filipenses 2 que ele se esvaziou da sua glória. Sim, ele se humilhou e manteve ali. Isso é uma cruz total. Jesus viveu a cruz antes de vir para este mundo. E ele foi uma pessoa simples e pobre que não tinha onde reclinar a cabeça. Humilde. Ele viveu 33 anos carregando a sua cruz, vivendo a cruz, negando a si mesmo. Ele, o Rei eterno, viveu a cruz como um servo humilde. Sim? Antes de chegar à cruz, no Monte do Calvário, Jesus já vivia a cruz. Por isso ele foi glorificado. Ele está nos céus, à destra do Todo-Poderoso. Mas antes dele passou pela cruz. E eu quero que essa igreja entenda que não há outro caminho. Jesus é tão didático. Ele é modelo, ele é exemplo, Cauã. Ele quer que nós o sigamos. Paulo seguiu Jesus. Eu sou imitador de Cristo, Paulo falou. Paulo, depois que conheceu o Senhor, ele creu na sua crucificação com Cristo. E para a igreja de Corinto, capítulo 15, primeira carta, ele fala: dia após dia morro. É a palavra de alguém que vive a cruz. Ele continua dizendo sobre a cruz, 2 Coríntios 1:9. 2 Coríntios 1:9, o apóstolo fala assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Falando de cruz. Amém, irmãos? Não dispersem. Recebam essa palavra. A morte acompanhou esse servo o tempo todo. Paulo, ele viveu a vida crucificada,
Mais adiante, em 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10 e 11, o apóstolo fala assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Cristo, de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Laércio, esse homem falava sempre da cruz. Ele morria para si. Cruz é morrer para si. Por que, Ivone, e Paulo fala sempre tanto da cruz? Porque Jesus e Paulo vivia a cruz, que é a morte para si. Por quê? Porque Paulo entendeu que é somente a vida de cruz que vai levá-lo a experimentar a vida no poder da ressurreição. Pessoal, quero que vocês prestem atenção naquilo que está sendo dito agora. Não precisa se preocupar tanto em anotar, porque vocês vão receber a palavra por escrito. Preste atenção, por favor. Paulo conheceu pessoalmente o Cristo ressurreto. Jesus apareceu para Paulo no caminho para Damasco. Jesus conversou com o Cristo ressurreto. Jesus viu o poder e a glória do seu Cristo. Paulo sabia que ainda neste mundo, como cristão, ele podia, antes de entrar na Canaã celestial, viver uma vida de poder na vida ressurreta. Por que estou pregando isso, Maria? Porque minha oração é que esta igreja tenha esta vida. No dia que esta igreja começar a viver a vida ressurreta de Cristo, Maringá será salvo. Muitos serão salvos. Porque é esta vida que move a igreja. Não é a vida da alma que muitos pensam que é, muitos programas. Não. É a vida ressurreta de Cristo que move a igreja. Quer dizer, quando cada um de nós vivemos a vida crucificada e Cristo se manifestar em nós e por meio de nós, muitos vão sentir o bom perfume de Cristo neste lugar. Muitos virão a Cristo, muitos entrarão por essa porta dizendo: eu quero Jesus Cristo. Essa igreja será usada para a salvação de vidas, no poder da vida ressurreta. Espero que você saia daqui hoje não só desejoso de ir para o Canaã celestial, mas desejoso de experimentar a vida ressurreta de Cristo e ser uma testemunha disso, dessa vida. Filipenses 3:10. Paulo está falando que ele queria conhecer o Senhor, conhecer também o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte e será de cruz. Isso é evangelho. Isso poucos pregam, isso poucos vivem, mas isso é para a igreja. Filipenses 3:10. Deus, Maísa, está dando para essa igreja hoje uma preciosidade que pode mudar para sempre o destino dessa igreja. Isso é tesouro. Nós somos uma igreja sendo transformada por Cristo, a imagem de Cristo. Quando eu começo a ver isso aqui, eu começo a ver que o apóstolo Paulo Marcos entendeu João 12:24. Se o grão de trigo cair em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Poucos entendem esse versículo. Aqui somente, quando o Espírito revela,
no teu espírito. É lindo demais o que Jesus ensina. É isso que a igreja tem que experimentar. A vida ressurreta de Cristo. Por quê? Por que Paulo queria viver assim? Porque ele queria viver a morte para si. Por que ele tomava essa cruz dia após dia? Por que ele não vivia em si, por si, para si? Mas ele morria para si. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Para quê? Alguém sabe? Segunda Coríntios 4. Não sei se é o 11 ou 12. Segunda Coríntios 4, 12. Ele vivia a cruz para que Cristo se manifestasse nele. E esse morrer para si tinha como objetivo que outros pudessem viver. Entende? De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Se você quer que seus parentes, seus amigos tenham vida, você tem que morrer. Para que a vida se manifeste a eles, a vida de Cristo. Porque enquanto você estiver vivo, a sua vida vai se manifestar. E a sua vida não será vida para eles. Somente a sua morte, que trará a vida de Cristo, será vida para eles. Este é o operar de Deus para levar vida a outras pessoas. Cristo trouxe vida, deu muitos frutos porque ele morreu. Paulo frutificou porque ele morreu. Outros receberam vida porque houve morte. É isso que a cruz opera. A cruz opera a morte para que tenhamos vida. Entende? Este é o método de Deus fazer seu povo entrar. Primeiro morre, para depois ressuscitar. Nascer insensato não nasce se primeiro não morrer, diz a palavra. Essa mensagem é mensagem de vida, porque ela prega a morte. A cruz é a morte que traz a vida. Talvez seja esquisita, mas é verdadeira. Comece a crer. Você vai ver que este é o único caminho, que este é o Evangelho que salva. Amém? Feche seus olhos. Diga amém, Senhor. Diga que você crê no Evangelho.